Já aconteceu com você de sentir que tudo está contra, que por mais que você tente fazer o certo, parece que os problemas vêm dobrado? Tem dias que a vida se parece com uma guerra invisível, um ataque atrás do outro, pressões por todos os lados, portas que se fecham e inimigos que surgem de onde você menos esperava. E nessas horas, quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, a pergunta inevitável ecoa na alma: e agora? O que eu faço? É aí que a história que você vai ouvir hoje se torna uma bússola, porque ela não é só um relato antigo da Bíblia, é um espelho. O nome dele era Josafá, um homem cercado por responsabilidades, inimigos e decisões difíceis. Mas o que ele fez quando se viu diante da maior ameaça de sua vida? Você vai descobrir que ele não empunhou espadas, ele levantou louvores, não preparou a tropa, ele convocou o povo para orar. E essa atitude mudou tudo. Ele venceu uma guerra sem levantar uma única arma. Parece impossível, pois é exatamente isso que torna essa história tão urgente de ser contada. Pouca gente conhece os detalhes do que aconteceu naquele dia. A Bíblia narra com riqueza cada momento: o pavor do rei, o choro do povo, a oração pública, a resposta imediata de Deus e o milagre que veio através da adoração. Mas não se engane, essa não é apenas uma história bonita, é uma chave espiritual. Uma chave que pode virar hoje na sua vida. Porque se Deus fez isso por Josafá, Ele também pode fazer por você. Hoje você vai entender por que algumas guerras só se vencem com louvor. Vai enxergar como a fé pode reescrever uma sentença de derrota. E vai sair deste vídeo com mais do que conhecimento bíblico. Vai sair com esperança. Vai perceber que há promessas de Deus que só se ativam quando a gente para de lutar com as mãos e começa a lutar com o coração. E antes da gente mergulhar nesse momento poderoso da palavra, me conta aqui nos comentários, qual batalha você está enfrentando hoje? Escreve com fé. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, clica no botão, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de fé, porque o que Deus fez no passado, Ele quer fazer de novo e pode começar hoje, com você. Josafá era filho do rei Asa, um homem que, apesar de seus erros, deixou como legado um reino que ainda temia ao Senhor. Quando Asa morreu, foi Josafá quem assumiu o trono de Judá, e com apenas 35 anos de idade, ele passou a governar um povo que ainda carregava marcas profundas das guerras e das alianças perigosas que haviam sido feitas no passado. Seu reinado começou num tempo sensível, quando o povo precisava de direção espiritual, e as ameaças externas espreitavam cada fronteira do reino. Mas diferente de muitos reis que o antecederam, Josafá não se apoiou em estratégias políticas. Ele firmou os pés no caminho do Deus de seus pais. Ao subir ao trono, Josafá tomou decisões que surpreenderam sua corte. Ele não começou construindo fortalezas nem buscando reforços militares, como era comum para reis em início de reinado. Seu primeiro movimento foi espiritual. Ele removeu os altares idólatras de Judá, destruiu os postes a ídolos, e não tolerou mais os cultos aos deuses estrangeiros, que aos poucos haviam se infiltrado entre o povo. Em vez de popularidade, ele buscava obediência. Em vez de estabilidade política, ele queria restauração espiritual. Josafá entendia que o trono não era um fim em si, mas uma plataforma para glorificar o Deus verdadeiro. O povo, ao ver a postura de Josafá, começou a se voltar também ao Senhor. Era como se uma névoa estivesse se dissipando sobre Judá. As leis judaias, que haviam sido esquecidas, voltaram a ser ensinadas nas ruas, nas praças e nas sinagogas. Josafá organizou uma missão de ensino liderada por príncipes, levitas. Eles percorriam todas as cidades do reino, levando consigo o livro da lei do Senhor. Você consegue imaginar um rei priorizando a educação espiritual do povo acima de qualquer outra urgência? Isso não era comum, mas era exatamente o que Judá precisava. Josafá sabia que para transformar uma nação, era preciso transformar primeiro os corações. Por isso, sua política era feita de fé, sua estratégia era justiça e sua arma era a obediência. Enquanto outros reinos investiam em cavalos e carruagens, ele investia em reverência, em integridade, em oração. E os frutos logo começaram a aparecer. O temor do Senhor caiu sobre as nações vizinhas. Nenhum inimigo ousava atacar Judá, e os filisteus e árabes até passaram a trazer presentes e tributos ao rei.
A fidelidade de Josafá não apenas fortaleceu o povo por dentro, mas também os blindou por fora, ao mesmo tempo. Josafá não negligenciou os aspectos administrativos do reino. Ele fortificou cidades, edificou torres de vigia e organizou exército bem estruturado, mas nunca colocou sua segurança nessas coisas. Para ele, a verdadeira força vinha do alto, e essa consciência moldava cada decisão que tomava. A justiça foi estabelecida com seriedade. Josafá escolheu juízes tementes a Deus e os exortou com palavras firmes. Vejam o que fazem, porque não julgam em nome de homens, mas do Senhor. Um rei que exigia pureza não só no culto, mas também nos tribunais. Isso era raríssimo. O povo começou a prosperar sob o seu governo. As colheitas eram fartas, o comércio se expandia, as famílias se estabilizavam, mas Josafá não se deixou levar pela vaidade do poder. Ele reconhecia que tudo vinha de Deus. Por isso, sempre que surgia uma nova oportunidade ou um novo desafio, ele buscava primeiro a direção do Senhor. Foi essa sensibilidade espiritual que o manteve firme mesmo diante de situações complexas. Mas não pense que tudo foi perfeito no seu reinado. Josafá também cometeu erros, e um dos mais marcantes foi sua aliança com o rei Acabe, de Israel. Acabe era o oposto de Josafá, ímpio, manipulador, casado com a temida Jezabel. Mesmo assim, Josafá aceitou participar de uma batalha ao lado dele contra Ramote-Gileade. Foi um movimento que contrariava tudo o que ele havia defendido até então. Durante essa guerra, Josafá quase morreu e só foi poupado pela misericórdia de Deus. A experiência foi traumática e serviu como um alerta severo. Após voltar a Jerusalém, um profeta o confrontou dizendo: "Devias tu ajudar os ímpios e amar os que aborrecem ao Senhor?" A correção foi dura, mas Josafá ouviu. Diferente de muitos líderes que endurecem o coração diante da crítica, Josafá se humilhou. Ele reconheceu o erro, se arrependeu, e voltou a fortalecer a nação nos caminhos do Senhor. Sua humildade após a queda foi um testemunho ainda mais forte do que seus dias de fidelidade. E essa capacidade de ouvir, de mudar, de se alinhar novamente com Deus é o que marca os grandes líderes. Não a ausência de falhas, mas a disposição de se ajustar à vontade do Senhor. Nos anos seguintes, Josafá focou em restaurar a ordem espiritual com ainda mais zelo. Reorganizou os levitas, aperfeiçoou a justiça e instituiu um sistema de liderança religiosa exemplar. Ele nomeou chefes responsáveis por cuidar das causas civis, mas também separou homens justos para lidar com questões religiosas, tudo com o objetivo de que o povo não se desviasse novamente. O que era apenas uma reforma externa se transformou em uma verdadeira transformação nacional. E Josafá entendeu que liderar era acima do tudo. Servir. A obediência constante de Josafá começou a produzir um ambiente de paz que Judá não vivia há muito tempo. O povo começou a enxergar a presença de Deus nos pequenos detalhes do cotidiano. E quando o povo percebe que Deus está presente, tudo muda. As relações são mais justas, a generosidade floresce, a confiança cresce. Josafá, com sua fidelidade, havia plantado sementes que floresceriam por gerações. Mas o maior teste ainda estava por vir. Porque, como todo homem de fé, Josafá ainda enfrentaria a guerra. E desta vez, não por escolha própria, mas por imposição das circunstâncias. Antes que a próxima tempestade chegasse, Deus já havia preparado o solo. O povo estava mais forte espiritualmente. Os líderes estavam mais maduros. Os corações estavam mais preparados para confiar. E tudo isso era fruto do cuidado de um rei que decidiu, desde o início, andar com Deus. Quando a batalha finalmente se aproximou, Josafá já havia construído algo que os exércitos não podiam derrubar: uma base sólida de fé. A notícia chegou como uma tempestade repentina. Josafá estava no trono, conduzindo o reino com justiça, quando mensageiros entraram apressados pelas portas da cidade com um rosto pálido e a voz trêmula. 3 exércitos haviam se unido: Moabitas, Amonitas e os do Monte Seir, formando uma coalizão imensa, numerosa, ameaçadora. Eles já estavam a caminho, marchando com sede de sangue e destruição. E Judá não estava preparado para essa guerra. O que você faria se soubesse que amanhã centenas de milhares de soldados invadiriam sua casa? A primeira reação de Josafá não foi levantar exércitos, não foi convocar generais, nem organizar estratégias militares. A Bíblia diz com clareza: então Josafá
teve medo. Sim, o medo bateu no coração do rei. Mas o que ele fez com esse medo é o que diferencia os homens de fé dos homens comuns. Ele decidiu buscar ao Senhor. Imediatamente, proclamou um jejum em todo o território de Judá. Não era momento de agir por impulso. Era hora de se prostrar. E quando o líder se ajoelha, o povo aprende a fazer o mesmo. Judá inteiro se uniu em torno do rei. Homens, mulheres, crianças, todos deixaram suas tarefas e foram até Jerusalém. Imagine a cena. Milhares de pessoas enchendo o pátio do templo. Olhos fixos no trono de Deus. Corações pulsando entre o medo e a esperança. E ali, diante de todos, Josafá abriu a boca e fez uma das orações mais poderosas já registradas nas Escrituras. Não era um discurso político. Não era uma tentativa de impressionar. Era um grito sincero de quem sabe que só Deus pode salvar. Josafá começou exaltando a soberania de Deus. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, e não dominas sobre todos os reinos das nações? Ele reconheceu que o Senhor estava acima de tudo e de todos. Em seguida, ele lembrou das promessas. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? Josafá sabia que a oração não é um ritual vazio, mas um lembrete vivo das promessas de Deus. E você, quando ora, lembra a Deus do que ele já fez por você? Mas o momento mais marcante da oração foi quando Josafá expôs sua fraqueza diante de todo o povo. Ele disse: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso é quebrantamento. Isso é dependência verdadeira. Tempos onde a autossuficiência é vendida como virtude. Josafá nos ensina que a força do homem está em reconhecer sua fraqueza diante de Deus. Enquanto a multidão silenciava diante da oração do rei, o inesperado aconteceu. O Espírito Santo veio sobre um levita chamado Jaziel. Em meio à tensão daquele momento, a voz do profeta se levantou com autoridade. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Imagine o impacto dessas palavras ecoando entre o povo. A guerra seria travada por Deus. Eles apenas precisariam obedecer, confiar e marchar conforme a ordem divina. A profecia ainda foi mais longe. Deus orientou o povo sobre onde encontrar os inimigos. Amanhã descereis contra eles. Sobem pela ladeira de Ziz. Era como se o Senhor estivesse dizendo: eu já vi o que vocês não podem ver. Eu conheço o caminho do inimigo. Eu irei à frente. Não era apenas uma mensagem de conforto. Era uma estratégia divina. Teria que marchar, mas sem espada na mão. E esse é o verdadeiro teste de fé. Caminhar para a guerra, sabendo que quem vai lutar é o Senhor. Na manhã seguinte, Josafá acordou e com o povo saiu ao encontro dos inimigos. Mas fez algo que nenhum general ousaria fazer. Colocou os levitas, os músicos, os cantores, na frente do exército. Isso mesmo. A linha de frente não estava armada com lanças, mas com louvores. Eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era loucura para os olhos humanos, mas era obediência diante de Deus. Você teria coragem de cantar diante da batalha, em vez de lutar? E enquanto eles louvavam, o céu entrou em ação. Deus provocou uma confusão entre os inimigos. Eles a atacar uns aos outros. E em poucas horas, os 3 exércitos estavam aniquilados. Judá não teve que levantar uma única arma. Quando chegaram ao campo de batalha, o que viram foi um vale repleto de corpos caídos e riquezas espalhadas. Foram 3 dias apenas recolhendo o despojo. O que começou com terror, terminou em celebração. E tudo isso porque um rei decidiu dobrar os joelhos. Esse episódio marcou para sempre a história de Judá. Aquele lugar passou a se chamar Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção. O povo voltou para Jerusalém com instrumentos, vozes alegres e corações rendidos. Deus havia mostrado que a obediência vale mais do que a força. O louvor é mais poderoso que o aço, e que a guerra espiritual se vence com confiança, não com desespero. Josafá voltou diferente, não apenas por ter visto o milagre, mas por ter experimentado a glória de Deus de forma tangível. Ele não tinha vencido apenas uma batalha, ele havia conduzido seu povo ao centro da vontade do Senhor. E isso é maior do que qualquer conquista militar. Esse momento foi o ápice de um reinado marcado por entrega, humildade e fé. Mas o mais impactante
é que essa história não pertence apenas ao passado. O mesmo Deus que lutou por Josafá continua lutando por aqueles que confiam. O mesmo Espírito que falou através de Jaziel ainda fala hoje. E o mesmo poder que destruiu os inimigos no vale ainda opera em meio aos louvores sinceros. A pergunta que resta é: você confia o suficiente para entregar a guerra nas mãos de Deus? Essa história revela que os céus respondem quando a terra se rende, que os milagres acontecem quando as estratégias humanas acabam, e que a fé verdadeira não espera entender tudo para obedecer. Josafá não viu o exército ser derrotado antes de louvar. Ele louvou antes de ver, e isso é fé. Quando a fé é maior que o medo, o céu se move. Quando a oração é mais forte que a dúvida, o milagre desce. E quando o louvor antecede a guerra, a vitória é certa. Esse é o legado de Josafá. Mostrar que a maior arma de um líder não é o poder, mas a obediência. E você, diante das suas batalhas, tem confiado na sua força ou tem escolhido se ajoelhar? Tem clamado ou calculado? Tem cantado ou apenas se calado? A resposta pode determinar se a guerra será sua ou se será do Senhor. A multidão voltou em festa. Depois de 3 dias recolhendo os despojos do exército inimigo, Judá retornava a Jerusalém como um povo que não apenas venceu uma guerra, mas presenciou o sobrenatural de Deus com os próprios olhos. Homens que haviam saído tremendo de medo, agora dançavam e tocavam instrumentos com lágrimas nos olhos. Josafá seguia à frente da procissão, não como um rei glorioso, mas como um servo profundamente consciente da graça que havia recebido. O povo não o aplaudia por sua estratégia, mas por sua fé. E quando a cidade os recebeu com júbilo, não era uma comemoração política, era adoração. O efeito daquele livramento foi imediato e profundo. A Bíblia diz que o temor de Deus caiu sobre todos os reinos das terras daquelas regiões. Nenhum inimigo ousou levantar espada contra Judá por muito tempo. Não foi o tamanho do exército que intimidou os adversários, mas a certeza de que Deus lutava por eles. Veja o poder de um testemunho. Quando o mundo vê que você caminha com Deus, ele passa a te respeitar. E quando a mão do Senhor é visível sobre um povo, até o mal recua. Josafá reinou com justiça. Ele fortaleceu as cidades de Judá, manteve os levitas ensinando a lei e continuou incentivando a adoração verdadeira. Mas nem tudo foi perfeito após a grande vitória. Em algum momento, Josafá levava novamente por alianças humanas. Ele firmou sociedade com Acasias, rei do Israel, um homem ímpio. Juntos, decidiram construir navios para ir a Tarsis. Parecia um plano promissor, vantajoso, mas era espiritualmente desastroso. Um profeta logo se levantou e declarou: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios foram despedaçados antes mesmo de zarparem. Essa parte da história é desconcertante. Como um homem que foi tão fiel, que experimentou milagres tão evidentes, pode ter caído novamente no erro de se unir a um ímpio? Mas essa pergunta também precisa ser feita olhando para o espelho. Quantas vezes, mesmo depois de vivermos livramentos, voltamos a confiar em nossas próprias ideias? Quantas vezes repetimos erros que já haviam nos ferido? Josafá errou, e isso mostra que até os grandes homens de fé são falhos. Mas também nos mostra que Deus continua corrigindo quem ama. A aliança com Acasias não gerou guerra, nem destruição física. Gerou frustração. Tudo o que era para ser grande foi quebrado antes de acontecer. E há algo simbólico nisso. Quando nos unimos com quem não teme a Deus, nossos projetos afundam antes mesmo de sair do papel. O fracasso dos navios foi um sinal de alerta. E mesmo sem grandes escândalos, Josafá terminou seus dias mais silencioso, mais cauteloso, mais maduro. A dor o moldou, a vitória o ensinou, a queda o redimiu. Josafá morreu sendo honrado, foi sepultado entre os reis de Judá, e seu nome permaneceu como um marco de fé. Ele não foi lembrado pelas riquezas, nem pelas conquistas territoriais, mas por ter levado um povo a confiar novamente no Deus de Israel. Seu reinado nos ensina que o verdadeiro legado de um líder não está nos monumentos que constrói, mas nos corações que transforma. E ele transformou uma nação inteira, não com espada, mas com joelhos dobrados. A trajetória de Josafá nos mostra que a fidelidade não nos isenta dos erros, mas nos capacita a levantar quando caímos. Que o favor de Deus não anula nossa responsabilidade,
mas nos convida à obediência constante. Ele não foi um herói infalível, mas um homem profundamente consciente de sua dependência do alto. Em tempos onde os líderes buscam aplausos, Josafá buscava a direção. E isso fez toda a diferença. Cada passo de sua caminhada foi marcado pela busca sincera. Desde os primeiros dias no trono até os últimos, ele mostrou que liderança e espiritualidade não são mundos separados. Pelo contrário, quando um rei governa com os olhos voltados para o céu, o povo caminha com os pés firmes na terra. E essa lição ainda ecoa nos nossos dias. Quantos lares, famílias, igrejas e até nações estão esperando por líderes que escolham confiar em Deus, em vez de depender da força dos próprios braços? Josafá nos ensina que nem toda batalha se vence com armas, e nem toda queda precisa ser definitiva. Seu erro com Acabe e depois com Acasias não anulou os feitos que realizou. Pelo contrário, os erros o deixaram mais sensível, mais atento, mais dependente. Isso nos lembra que a história de alguém com Deus não se mede por um episódio isolado, mas por um conjunto de atitudes ao longo da vida. E nesse conjunto, Josafá se destacou como um homem que amava a verdade. O tempo passou. Os tronos mudaram. As guerras se transformaram. Mas o nome de Josafá ainda é lembrado por algo que nunca sai de moda: a fé. Uma fé viva, real, que move céus e transforma a terra. Uma fé que começa com o coração quebrantado, passa pela obediência prática e termina com frutos eternos. Você pode até não ser rei, mas pode viver com essa mesma fé. Sua casa, sua história, suas decisões, debaixo da mesma dependência que guiou Josafá. E quando o medo chegar, porque ele virá, lembre-se do que Josafá fez. Ele não correu para os homens. Ele se prostrou diante de Deus. Ele não buscou armas, buscou Aracal. Ele não chamou soldados, convocou jejum, e o céu respondeu. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. O mesmo Deus que lutou por Josafá ainda luta por aqueles que se rendem. E esse é o maior legado que ele nos deixou: a certeza de que quem confia, vence. Agora que você conheceu a história de Josafá, do início ao fim, me responda com sinceridade. Quantas batalhas você tem tentado vencer sozinho? Quantas vezes você confiou mais na força dos seus braços do que na direção do Espírito Santo? A vida vai continuar trazendo guerras, algumas silenciosas, outras escancaradas, mas a sua postura diante delas é o que determina o final da história. Josafá nos ensinou que a fé não é apenas uma ideia bonita que repetimos em orações prontas. É uma decisão prática. É escolher confiar quando tudo diz que não. É levantar louvor quando o medo grita. Não basta apenas admirar essa história. Ela precisa se tornar uma lente para os seus dias. Quando a próxima ameaça aparecer, e ela virá, você pode se lembrar do que Josafá fez. Se ajoelhou, orar antes de agir, louvar antes de vencer, confiar antes de entender. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Talvez seja exatamente isso que Deus está esperando de você agora. Que você pare de buscar atalhos e comece a seguir o caminho da obediência. A vitória que você procura pode estar do outro lado do louvor que você ainda não entregou. Por isso, quero te fazer algumas perguntas. Qual foi a parte desta história que mais mexeu com você? Você já viveu algo parecido? Uma vitória que veio quando você decidiu apenas confiar? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe a sua experiência ou seu pedido de oração. A sua história pode edificar outras vidas. E se essa mensagem falou com você, não guarda só para si. Envia para alguém que precisa ouvir isso hoje. Espalhe a esperança. Semeie a salvação. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso nos ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Juntos, somos uma geração que se recusa a lutar com armas carnais e escolhe vencer com o poder da oração. Para encerrar, receba essa promessa como um selo sobre a sua vida. Não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91. Essa é a herança de quem confia no Senhor. Essa é a vitória de quem escolhe louvar em meio à guerra.